Então, dando continuidade ao estudo da radiação, em geral a gente adota um modelo ideal, né? Esse modelo ideal a gente chama de corpo negro. O corpo negro ele tem essas seguintes características: ele absorve toda a radiação incidente, independente do comprimento de onda e da direção, e para uma determinada temperatura e comprimento de ondas dados, nenhuma superfície pode emitir mais do que um corpo negro, e além disso ele é difuso. Na verdade, não existe nenhuma superfície que se comporte como um corpo negro, né? O que se aproxima mais é o que a gente chama de cavidade, como um forno, por exemplo, fechado, né? Então, se você abrir só aquela parte de cima do forno, a janelinha, por exemplo, toda a irradiação que vem de fora, ela é absorvida pelas paredes desse forno. Por quê? Porque a irradiação que vem de fora, ela vai refletir no interior do forno, né? Porque é mais difícil ela sair desse interior do que ela ser refletida e bater na parede até ser totalmente absorvida. Então a gente considera que isso é bem próximo de um corpo negro, onde toda essa irradiação é considerada absorvida, e dependendo da temperatura, né, dessa superfície, ela nessa extremidade ela vai emitir uma quantidade de energia aonde nenhuma outra superfície emitiria maior quantidade de energia estando nessa temperatura. Além disso, essa emissão é de forma difusa, sem ser função da direção, né? Então, essa é a definição de um corpo negro. E aí, a gente viu que a distribuição espectral, ela se dá em função do comprimento de onda, né, de acordo com aquela função que a gente viu anteriormente. E para um caso de um corpo negro, onde aqui a gente está representando, né, poder emissivo em função do comprimento de onda da temperatura apenas, não mais em função da direção, e o Bzinho aqui, o subíndice de Bzinho, representando o poder emissivo espectral de um corpo negro. Então, a gente tem que esse poder emissivo espectral para um corpo negro, ele se dá de acordo com a distribuição de Planck, onde são conhecidas essas constantes aqui, de acordo com a constante de Planck, vocês viram lá em física, chegando então a essa função aqui. Se você integrar, né, esse poder emissivo espectral para ampla faixa de comprimento de onda, você tem um poder emissivo total, então, considerando que na integral, né, nesse caso aqui, são constantes, e determinando apenas a temperatura como função, aqui no caso, você tem que esse poder emissivo total para um corpo negro é dado por uma constante, que é chamada de constante de Boltzmann, que é igual a 5,67 vezes 10 a menos 8, e é um watts por metro quadrado Kelvin a quarta, vezes a temperatura analisada a quarta. Bem, então, poder emissivo espectral, ele é distribuído aqui em função para diversas faixas de temperatura, né? E em função do comprimento de onda aqui no caso. Essa última faixa de temperatura aqui é da radiação solar, 5.800 Kelvin. E observem que se você traçar uma reta aqui passando no ponto máximo dessas curvas, né, para diversas faixas de temperatura aí, você tem o que chamamos de lei de deslocamento de Wien. E aí, onde esse ponto que te dá o comprimento, né? O comprimento é referente à temperatura, ao poder emissivo máximo. Então, nesse ponto aqui, você tem o máximo poder emissivo
atingido em determinada temperatura para um corpo negro, e aí você consegue descobrir o comprimento de onda correspondente nesse caso aqui. Essa lei de deslocamento é dada pelo produto entre esse comprimento máximo aqui, que a gente chama, na verdade, comprimento em que é atingido o poder emissivo espectral máximo, vezes a temperatura que você conhece é igual a 2.898 micrômetros vezes Kelvin. Então, isso é chamado de lei de deslocamento de Wien. Você consegue determinar o comprimento correspondente a maior poder emissivo emitido para determinada temperatura. Então, às vezes você não sabe, às vezes você quer determinar, né, a sua superfície, ela está emitindo para determinada faixa de comprimento de onda. Então, você quer determinar o quanto de fração que ela está emitindo em relação ao poder emissivo total para ampla faixa de comprimento de onda. Essa fração é chamada de fator de banda, né, fração de banda. Então, fração de banda de emissão é a razão, aqui no caso desse desenho, entre a área sombreada, abaixo, pela área total. Porque às vezes você conhece apenas um comprimento de onda de 0 a lambda aqui. Então, você quer determinar o poder emissivo para essa faixa de comprimento de onda, que nada mais é do que a área abaixo dessa curva, né, para esse intervalo. Bem, então isso você pode ver esses diversos fatores aí, essas frações de banda, variando de 0 a determinada faixa de comprimento de onda, em uma tabela determinada no Encrópera que eu vou mostrar para vocês. Então você tem que o seu fator de banda, né, quando definido pelo F aqui, de 0 a um determinado comprimento de onda, é a área abaixo da curva. Então, para determinado faixa de comprimento de onda, de 0 a lambda, poder emissivo para um corpo negro, né, d lambda, dividido pelo total, pela área total abaixo da curva. Então, a área total abaixo da curva você tem que é o poder emissivo de um corpo negro total, que é dado pela lei de Stefan-Boltzmann. Constante de Stefan-Boltzmann vezes a temperatura quarta. Ou você ainda pode representar essa equação inserindo ela toda dentro da integral, né? E colocando essa integral como uma função do comprimento de onda e da temperatura. Quando você tem um intervalo, por exemplo, de lambda 1 a lambda 2, onde esse lambda 1 é diferente de 0, por exemplo, você tem um valor, na verdade, da fração sempre, né, de 0 a lambda 2, de acordo com a tabela que eu vou mostrar para vocês, e de 0 a lambda 1. Então, de lambda 1 a lambda 2, nada mais é do que a fração de banda de 0 a lambda 2 menos a fração de banda de 0 a lambda 1. Que é igual a essa equação aqui, né, dividido pela constante de Boltzmann na temperatura quarta. Então, você pode encontrar essas informações na tabela 12.2 do Encrópera, onde você tem aqui o produto do comprimento vezes a temperatura e o fator de banda correspondente. Você ainda pode tirar também a intensidade espectral do corpo negro aqui, né? Lembrando que aqui está sobre a constante de Boltzmann vezes a temperatura quinta. E pode também obter a fração de intensidade aqui, né? Para um corpo negro, no caso, no comprimento de onda que você tem, dividido pelo comprimento de onda correspondente ao poder emissivo máximo. Então, aqui você tem para diversas faixas aí, é só pegar aqui e calcular no caso da resolução de um exercício. Então, vamos supor, você tem um exercício aqui que fala que você tem um recinto, um forno qualquer, uma temperatura de 2.000 Kelvin. E aí você sabe que ele pode se comportar, então, no caso, como um corpo negro. Ele pergunta qual o poder emissivo total.
Bem, poder emissivo total, se ele se comporta como um corpo negro, né? O poder emissivo de um corpo negro é a constante Boltzmann vezes a temperatura quarta. Isso aqui você conhece, que é o 5,67 vezes 10 a menos 8, e a temperatura em Kelvin dada, sempre em Kelvin. Ok. E aí ele questiona qual é o comprimento de onda correspondente abaixo dos quais estão concentrados 10% da emissão. Então, você sabe que o poder emissivo espectral de um corpo negro, ele tem aquele comportamento que a gente viu, né, daquela curva, e ele quer saber qual que é a faixa de comprimento de onda aqui correspondente lambda 1, abaixo do qual é emitido 10%, né? Então, você sabe que isso aqui é o fator de banda de 0 a lambda 1 é igual a 0,10 ou 10%. E aí é só você ir lá na tabela, né? E pegar o fator de banda correspondente a 0,10%. Então, tá aqui seu fator de banda. Você vai pegar 0,10 aproximadamente aqui, né? E vai analisar quanto que é lambda vezes a temperatura. Então, lambda vezes a temperatura está na sua primeira coluna. Corresponde aproximadamente isso aqui, 2.200 micrômetros vezes Kelvin. Então, você volta lá e aí você sabe que lambda correspondente vezes a temperatura é igual a 2.200 micrômetros vezes Kelvin. A temperatura correspondente você tem, que é 2.000, e aí você encontra a faixa de comprimento de onda correspondente aqui no caso. Então, uma outra pergunta que ele faz qual que é o comprimento de onda acima do qual se concentra 10% da emissão. Então, se concentra 10% da emissão, né? Ou seja, no caso, no final da sua curva, os 90%. Então, esse fator de banda aqui relacionado a um determinado lambda que você não conhece, vou chamar de lambda 2, até um infinito aqui, né, que é a faixa de comprimento máxima, no caso, é igual a 0,9. Isso aqui você pode dizer que é um fator de banda de 0 a infinito, que você tem lá na sua tabela, menos o fator de banda de 0 a lambda 2, que é igual a 0,9. Então, novamente, você vai voltar lá na sua tabela, aí vai olhar lá de 0 a infinito, no caso, né, o máximo que você tem aqui no caso, seu fator de banda, vai pegar o lambda correspondente, vai descobrir o comprimento e depois vai fazer com a outra parte da fração, ok? Uma outra pergunta que ele faz, qual que é o poder emissivo correspondente, qual é o poder emissivo máximo, né? E qual que é, no caso, no ponto da curva aqui, o ponto máximo da curva aqui, né? Qual que é esse poder emissivo máximo, qual que é o comprimento correspondente a esse poder emissivo máximo. Então, essa você responde pela lei de deslocamento de Wien, que é o comprimento máximo correspondente ali, né? Correspondente ao poder emissivo máximo, vezes a temperatura que você tá, é igual a 2.898 micrômetros vezes a temperatura. E aí aqui você descobre, né, substituindo a temperatura, o comprimento referente a esse poder máximo aí analisado. E aí, analisando isso, você calcula o poder emissivo espectral máximo de acordo com a intensidade lida, né, na sua própria tabela aqui no lado. Você tem a intensidade aqui e descobre o poder emissivo. Bem, além disso, ele pergunta também qual que é o G irradiado, né, o fluxo irradiado, no caso, para a própria cavidade. Então, tudo que está sendo irradiado aqui, né, tudo que entra de acordo com a temperatura,
no caso da própria vizinhança, é o que é refletido aqui. E aí tudo que é refletido é absorvido, que é considerado um corpo negro. Então, o seu G, no caso aqui da vizinhança, vai ser igual ao que a própria superfície emite, né? Que é o poder emissivo calculado lá no poder emissivo total de um corpo negro, calculado aqui no número 4, ok?